Minha filha casou escondido ontem. Descobri pelo Instagram. Durante 25 anos, construí cada sonho dela com minhas próprias mãos. Paguei faculdade particular, apartamento no bairro nobre, carro importado, viagens para a Europa. Sustentei cada capricho enquanto ela me tratava como empregada da própria casa. Mas o casamento dos sonhos que planejamos juntas desde que ela tinha 8 anos, esse ela fez sem me convidar. A dor cortou meu peito como vidro quando vi as primeiras fotos aparecerem no feed. Ela radiante de branco, véu de renda francesa, ele sorrindo orgulhoso ao lado da família inteira dele. Parentes que conheço há décadas celebrando e brindando. Todos estavam lá. Primos distantes, amigos de infância, vizinhos, colegas de trabalho. Todos menos eu. Mãe, você ia criar drama e estragar meu dia perfeito. Foi a justificativa covarde que recebi por mensagem no WhatsApp. Drama por querer participar do momento mais importante da vida da minha única filha? Drama por existir na história que construí com tanto sacrifício e amor incondicional? Ali, sentada na cozinha da casa que comprei para ela morar antes do casamento, olhando aquelas fotos que me apagavam da própria narrativa familiar, uma certeza absoluta nasceu dentro do meu peito. Eles me veem como problema incômodo, como obstáculo social, como a mãe negra e simples que envergonha a nova vida sofisticada e branqueada que minha filha escolheu abraçar. Mas existe algo que nenhum deles faz a menor ideia sobre mim. Algo que guardei em silêncio completo durante 3 décadas inteiras, protegendo uma família que agora me rejeita publicamente sem qualquer pudor. Um segredo financeiro que pode virar esse jogo de cabeça para baixo. Porque quem eles pensam que sou e quem realmente sou são 2 pessoas completamente diferentes. E quando descobrirem toda a verdade sobre Célia Santos, vão entender que me subestimar e me humilhar foi o maior erro que poderiam ter cometido na vida. A mulher frágil que eles pisotearam ontem não é a mesma que acordou hoje determinada. O jogo virou. As regras mudaram para sempre. E eu finalmente decidi parar de fingir fraqueza e jogar para vencer de verdade. Meu nome é Célia Santos, tenho 62 anos. E até ontem eu acreditava que tinha uma família que me amava. Que ingenuidade a minha! Sabe quando você passa décadas inteiras da sua vida construindo castelos de areia para outras pessoas, achando que está investindo no amor, mas na verdade está apenas alimentando a ingratidão? Foi exatamente isso que fiz com minha filha Bianca. Cada sacrifício que fiz, cada sonho meu que abandonei para realizar os dela, cada humilhação silenciosa que engoli pensando que era pelo bem dela. Ela nasceu quando eu tinha apenas 17 anos. O pai desapareceu antes mesmo de ela dar os primeiros passos. Criei sozinha, trabalhando de doméstica durante o dia e vendendo quitutes na porta da escola à noite. Via outras mães pegando os filhos de carro enquanto eu esperava o ônibus lotado com ela no colo. Mas prometi que minha menina teria tudo que eu nunca tive. E cumpri cada promessa. Faculdade de Direito numa universidade particular caríssima. Intercâmbio de 6 meses na França. Apartamento mobiliado quando se formou. Carro 0 km no aniversário de 25 anos. Tudo pago com o suor do meu rosto e algumas decisões financeiras muito inteligentes que tomei ao longo dos anos. Mas quanto mais eu dava, mais distante ela ficava. Começou com pequenas coisas. Mudou o sotaque depois da faculdade. Parou de me apresentar como mãe para os amigos novos, dizia apenas Célia. Deixou de frequentar minha casa no subúrbio, sempre inventando desculpas para nos encontrarmos em lugares neutros. O noivo apareceu há 2 anos. Família tradicional, sobrenome importante, dinheiro antigo. Rodrigo mal conseguia disfarçar o desconforto quando me via. Cumprimentava com aquele sorriso político que ricos usam com pobres. E Bianca? Ela fingia não perceber, ou pior, fingia que era normal. É por isso que tantas mães como eu escolhem ficar aqui, compartilhando essas dores íntimas. Porque sabem que alguém vai entender essa solidão específica de quem deu tudo e recebeu ingratidão em troca. Mas o que nenhum deles imagina é que essa mãe humilhada guarda segredos que podem abalar as estruturas que eles construíram sobre mentiras. Os sinais começaram sutis, como sempre acontece quando quem deveria nos amar decide nos apagar aos poucos da própria história. Primeiro foram as fotos nas redes sociais. Bianca sempre documentava cada momento especial da vida dela, mas eu simplesmente desapareci de todas as imagens. Quando estávamos juntas em algum evento familiar ou celebração, ela conseguia ângulos fotográficos impossíveis onde eu magicamente não aparecia no enquadramento. Quando questionei sobre isso, ela riu daquele jeito novo e artificial que havia desenvolvido. Mãe, você é tão dramática e paranoica. São só fotos bobas, não significa nada. Depois vieram as desculpas cada vez mais elaboradas e cruéis.
O chá de panela dela foi só para amigas íntimas da faculdade. O chá de lingerie foi algo meio geracional. Você não se sentiria confortável com as brincadeiras. A despedida de solteira foi meio selvagem demais para o seu perfil, mãe. Cada exclusão deliberada vinha cuidadosamente embalada em falsa preocupação maternal, como se estivessem me protegendo de possíveis constrangimentos quando na verdade estavam me protegendo de existir na vida sofisticada que ajudei a construir tijolo por tijolo. O pior de tudo foram as mudanças sutis na nossa dinâmica familiar. Quando ela ocasionalmente trazia Rodrigo para jantar na minha casa simples do subúrbio, eu conseguia perceber claramente os olhares dele. Ele analisava cada móvel modesto, cada detalhe da decoração com aquele ar naturalmente superior de quem está mentalmente catalogando a pobreza alheia. Ela ficava visivelmente tensa durante essas visitas raras, como se estivesse com profunda vergonha das próprias origens humildes. Começou a me corrigir publicamente quando eu falava alguma coisa socialmente incorreta na frente dele. Nós fomos ao shopping, mãe, não nós foi ao shopping, ponto. O tom sempre doce e carinhoso, mas o veneno social estava sempre cristalino nas entrelinhas. Eu engolia cada humilhação cotidiana porque acreditava ingenuamente que era algo temporário, que depois da cerimônia do casamento as coisas naturalmente voltariam ao normal, que ela finalmente me incluiria oficialmente na nova vida que estava construindo, que eu conheceria os sogros, seria apresentada socialmente, teria meu lugar garantido na família estendida. Como eu estava completamente enganada sobre tudo. Como fui pateticamente ingênua ao pensar que décadas inteiras de sacrifício maternal poderiam competir com a vergonha social profunda que minha cor de pele escura e minha origem periférica representavam para ela. A verdade nua e crua é que Bianca não me excluiu do casamento por acidente ou esquecimento. Ela me excluiu estrategicamente porque eu era o único obstáculo visível entre ela e a vida completamente branca e socialmente sofisticada que sempre secretamente desejou ter. Mas existe algo fundamental que ela nunca poderia ter imaginado sobre essa mãe humilde que decidiu esconder completamente do mundo sofisticado. Algo que pode transformar instantaneamente toda essa humilhação acumulada em poder financeiro real e devastador. A ironia mais dolorosa de toda essa situação é que durante anos eu fingi ser menor do que realmente sou, justamente para não intimidar ou constranger minha própria filha. Lembro claramente do dia em que ela me pediu para nunca mais buscar ela na faculdade. Mãe, você pode me dar o dinheiro da passagem que eu vou de ônibus mesmo? Quando insisti em saber o porquê, ela finalmente confessou com lágrimas nos olhos. Porque as meninas ficam perguntando se você é minha empregada ou parente distante. Naquele momento, meu coração se partiu em pedaços, mas tomei uma decisão que hoje percebo ter sido fatal. Comecei a me esconder para proteger o ego dela. Passei a usar roupas mais simples quando íamos a lugares onde ela poderia encontrar conhecidos. Evitava falar sobre meus negócios quando havia outras pessoas por perto. Fingia não entender de determinados assuntos para não a constranger com minha falta de sofisticação. Transformei-me numa versão diminuída de mim mesma, achando que estava sendo uma boa mãe. O que eu não percebi é que cada vez que eu me diminuía para ela se sentir maior, estava ensinando minha filha que era aceitável ter vergonha de quem a trouxe ao mundo. Estava alimentando um monstro de ingratidão que crescia silenciosamente dentro dela. Durante todos esses anos de fingimento, construí um império nos bastidores. 3 empresas de limpeza que atendem os prédios mais caros da cidade. 2 lavanderias industriais. 4 imóveis comerciais estrategicamente localizados. Investimentos que rendem mais em um mês do que o salário anual do precioso Rodrigo. Tudo isso enquanto representava o papel da mãe humilde e dependente. É nesse exato ponto que muitas pessoas sentem o impulso natural de demonstrar apoio a essa jornada dolorosa, deixando um pequeno sinal silencioso de que essa história profunda realmente tocou alguma coisa dentro delas. Porque a verdade que Bianca nunca imaginou é que a mulher que ela tinha tanta vergonha de apresentar para a sociedade é, na realidade, mais rica e poderosa do que toda a família tradicional do noivo dela junta. E agora que ela me humilhou publicamente da forma mais cruel possível, finalmente chegou a hora de ela descobrir quem realmente é Célia Santos. E as consequências dessa descoberta vão abalar todas as estruturas da mentira que ela construiu sobre nossa relação. Porque quando você brinca com o coração de uma mulher que sacrificou 3 décadas da própria vida por você, precisa estar preparado para as consequências devastadoras dessa traição. A decisão de revelar quem eu realmente sou não nasceu de um impulso de vingança, mas de uma necessidade desesperada de recuperar minha própria dignidade. Durante semanas após descobrir o casamento pelas redes sociais, fiquei trancada em casa, chorando como uma criança abandonada. Olhava para as fotos onde todos sorriam felizes enquanto eu simplesmente não existia.
Via minha filha radiante nos braços de um homem que mal conseguia disfarçar o desprezo por mim. Observava parentes que conhecia ainda bebês, agora adultos elegantes, celebrando uma união da qual fui deliberadamente excluída. A dor era física. Acordava no meio da madrugada com o peito doendo, como se alguém tivesse enfiado uma faca entre minhas costelas e a girasse lentamente a cada respiração. Passava horas sentada na cozinha, tomando café frio, tentando entender onde havia errado tanto na criação da minha única filha. Mas foi numa dessas noites insones que algo mudou radicalmente dentro de mim. Estava olhando velhas fotos nossas, de quando ela era pequena, e me olhava como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Naquelas imagens, eu via uma mãe que havia abdicado de si mesma completamente. Uma mulher que se tornou invisível para que a filha pudesse brilhar. E percebi algo devastador. Eu havia ensinado Bianca a me descartar. Cada vez que fingi ser menos inteligente, menos capaz, menos importante, estava dando permissão para ela me tratar como descartável. Havia criado o próprio monstro que agora me devorava. Naquela madrugada silenciosa, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não ia mais fingir ser pequena. Não ia mais aceitar migalhas de afeto de quem deveria me amar incondicionalmente. Não ia mais sustentar uma vida luxuosa para quem tinha vergonha da minha existência. Levantei, fui até o meu escritório secreto e comecei a organizar todos os documentos que comprovavam meu verdadeiro patrimônio. Cada contrato, cada comprovante de renda, cada escritura de imóvel. A papelada de uma vida inteira construindo riqueza enquanto fingia pobreza. O plano que começou a se formar na minha mente naquela noite não era sobre destruição. Era sobre revelação. Era sobre mostrar para uma filha ingrata o valor real da mulher que ela escolheu humilhar publicamente. E quando Bianca descobrisse a verdade, também descobriria que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem mais ser reconstruídas. As palavras dela ainda reverberavam na minha cabeça, como se tivessem sido gravadas nas paredes da casa. Mas não era só a frase que me feria, era o vazio que ficou depois dela. A ausência de qualquer remorso. A pressa em me apagar do próprio horizonte. Eu caminhava pelos cômodos com a sensação de que cada objeto, cada móvel, carregava agora um significado diferente. O sofá onde já rimos juntas parecia frio demais. A cozinha onde preparei tantas refeições para ela tinha um silêncio que esmagava. Era como se o lar tivesse se transformado em cenário estranho, um palco onde eu já não fazia parte da peça. Ao mesmo tempo, dentro de mim, algo lutava para sobreviver. Entre as frestas da dor, havia pequenas lembranças que brilhavam como faíscas em meio à escuridão. O dia em que ela me trouxe um desenho torto da escola e disse que eu era sua heroína. A noite em que, doente, pediu apenas que eu ficasse ao lado da cama segurando sua mão. Esses fragmentos eram como luzes distantes, frágeis, mas teimosas em permanecer acesas. O contraste entre essas memórias e a realidade presente me partia em dois. De um lado, a mãe ferida, prestes a desmoronar sob o peso da rejeição. Do outro, a mulher calejada que já atravessou tempestades muito maiores e ainda conseguiu se levantar. Essa dualidade me mantinha desperta, como se cada batida do coração fosse uma escolha entre ceder ao vazio ou erguer a cabeça. Era como estar no limiar entre dois mundos. A escuridão da ingratidão e a possibilidade de uma revelação que poderia mudar tudo. Eu sentia que a dor não era apenas ferida, mas também aviso. Algo estava escondido ali, no fundo do silêncio dela, no contrato deixado sobre a mesa, no brilho calculado dos olhos que já não me viam como mãe. E assim permaneci, entre lembranças doces e presságios sombrios, respirando fundo como quem segura o ar antes de mergulhar. Havia uma verdade maior esperando para emergir, e eu sabia que quando ela viesse à tona não haveria volta. Eu comecei a perceber que cada gesto dela era mais calculado do que parecia. Não era apenas frieza ou descaso, era ensaio. Como se cada passo, cada palavra medida, já fizesse parte de um plano que se movia sem que eu tivesse sido consultada. Essa constatação foi como um peso sobre meu peito, mas também como uma fagulha acesa no escuro. Se havia plano, havia intenção, e se havia intenção, eu poderia encontrar o fio que ligava todas as peças. A casa, que antes parecia apenas silenciosa, agora se tornava um mapa vivo. O contrato esquecido sobre a mesa não era um detalhe qualquer. Era sinal de que existia algo maior correndo por debaixo da superfície. Eu passei a observar com olhos de quem busca vestígios, registrando até os pequenos deslizes. Uma pasta deixada aberta, um telefonema sussurrado atrás da porta, um olhar rápido que desviava quando percebia que eu estava atenta. Tudo se transformava em pistas, como fragmentos de um quebra-cabeça que eu não podia me dar ao luxo de ignorar. E é curioso como, em momentos assim, o silêncio pode se tornar um aliado.
Não reagir imediatamente era também uma estratégia. O que para ela parecia descuido, para mim era oportunidade. Cada palavra cruel que eu engolia sem resposta era como uma moeda guardada no bolso. Cedo ou tarde, teria valor quando chegasse a hora de devolver a conta. Essa tensão entre ação e reação começou a moldar meus dias. O esforço de me conter, de esperar, era duro, mas junto dele vinha a promessa de retorno. Porque eu sabia que, quando a hora certa chegasse, o impacto seria maior do que qualquer palavra solta dita às pressas. Era nesse ponto que eu me perguntava: quantos de vocês também já sentiram essa necessidade de calar para, mais adiante, falar mais alto? Talvez seja essa a diferença entre ser apagado e se tornar impossível de ignorar. Eu andava pelos corredores como quem mede o terreno antes da batalha. Cada detalhe que parecia pequeno, cada sombra que se movia ao fundo, revelava que algo maior estava prestes a acontecer. E essa consciência, embora dolorosa, me dava uma clareza nova. O jogo ainda não havia terminado, e eu não estava apenas sobrevivendo a ele. Eu já começava a me preparar para mudar suas regras. O silêncio que eu escolhi guardar começou a se transformar em arma invisível. Enquanto ela acreditava que sua pressa e seus gestos calculados passavam despercebidos, eu ia juntando cada detalhe como quem recolhe fios soltos para tecer uma trama maior. Era curioso perceber como os pequenos movimentos revelavam mais do que as grandes falas. Um olhar rápido para o contrato, um sorriso ensaiado diante do celular, a forma como trancava a porta do quarto com mais frequência. Tudo parecia banal, mas nada era por acaso. Eu me sentia como alguém andando por uma ponte suspensa sobre um rio profundo. Cada passo era frágil, cada estalo da madeira me lembrava do risco de cair. Mas ao mesmo tempo a visão da outra margem me mantinha firme. Havia medo, sim, mas junto dele vinha uma estranha sensação de clareza, como se a própria escuridão estivesse me ensinando a enxergar. O contraste entre esperança e desafio se tornava mais evidente a cada dia. A esperança surgia nos instantes em que lembrava de quem eu era de verdade, da força que já havia provado em tantas batalhas passadas. O desafio vinha logo em seguida, com a lembrança cruel de que agora era minha própria filha quem me colocava à prova. Essa mistura era amarga, mas também necessária, porque era nesse atrito que eu encontrava a energia para seguir sem desistir. As imagens que me vinham eram fortes. Eu me via diante de um tabuleiro imenso, onde cada peça movida por ela era observada em silêncio por mim. Havia momentos em que parecia que eu estava em desvantagem, quase prestes a ser encurralada, mas bastava observar mais um pouco para perceber que, na verdade, cada movimento dela também revelava fraquezas que cedo ou tarde eu poderia usar. O ritmo da vida dentro daquela casa tinha mudado. O ar parecia mais denso, os sons mais marcados. Até o tilintar de um copo na pia me soava como sinal de algo prestes a acontecer. Eu respirava fundo, tentando manter o equilíbrio entre clareza e incerteza, entre paciência e urgência. E, no fundo, havia uma certeza que crescia em silêncio. Quanto mais ela acreditava que eu estava imobilizada, mais perto eu estava de dar o passo que mudaria tudo. O fio da revelação se tornava mais visível a cada dia, como uma linha de luz atravessando a sombra, prestes a romper de uma vez por todas. O silêncio que antes parecia me esmagar agora se transformava em campo de observação. Eu já não via apenas os gestos dela, mas o que se escondia por trás deles. Cada palavra apressada, cada porta fechada, cada olhar rápido para o contrato deixava rastros. E quanto mais eu observava, mais sentia que uma verdade maior se aproximava, como uma onda que cresce silenciosa antes de arrebentar na areia. As noites se tornaram um palco onde minha mente trabalhava sem descanso. Eu me levantava e percorria os corredores no escuro, passando a mão pelas paredes como quem procura marcas secretas. A casa parecia guardar segredos, e eu escutava cada estalo da madeira como se fossem sussurros. O contraste era cruel. De dia, tudo parecia calmo demais. De noite, cada detalhe se revelava com mais nitidez, como se a sombra tivesse o poder de me mostrar o que a luz insistia em esconder. Dentro de mim, a confiança e a dúvida se enfrentavam como soldados em guerra. A confiança me lembrava de quem eu era, da mulher que sobreviveu ao abandono, às humilhações, às pequenas mortes do cotidiano. A dúvida, no entanto, soprava no meu ouvido que talvez fosse tarde demais, que talvez ela já tivesse dado passos que eu não conseguiria desfazer. Essa batalha interna me mantinha desperta, alimentando a tensão que crescia a cada instante. As imagens que me vinham eram fortes e quase dolorosas. Eu me via em um salão iluminado, cercada de olhares, expondo cada verdade escondida. Mas, em seguida, a mesma cena se desmanchava, e eu me via sozinha em um quarto vazio, ignorada e esquecida. Essas duas visões se alternavam como lâminas afiadas,
lembrando-me do risco que corria e da importância de cada decisão. O tempo parecia me empurrar para um limite invisível. Eu sabia que, em breve, o fio que ligava silêncio e revelação se romperia. Mas não sabia ainda se o que viria depois seria luz que me libertaria ou sombra que me engoliria de vez. E essa incerteza, tão densa quanto a própria noite, era o que me mantinha em alerta, respirando fundo, esperando o momento em que a verdade finalmente mostraria o rosto. Foi nesse silêncio carregado que algo mudou em mim. Eu já não era apenas a mãe ferida que assistia a própria história sendo escrita sem sua presença. Eu me tornei a mulher que finalmente entendeu o valor de cada cicatriz, de cada noite em claro, de cada humilhação engolida em silêncio. Era como se todas as camadas de dor se reorganizassem dentro de mim para formar uma nova armadura, não feita de frieza, mas de lucidez. Olhei novamente para o contrato, e pela primeira vez não senti medo. O papel que antes parecia ameaça agora era símbolo de escolha. Eu compreendi que não era ele que decidia meu futuro, mas eu que determinava o significado que ele teria. Essa clareza foi como a luz do sol invadindo um quarto fechado por anos, ofuscante no início, mas libertadora logo em seguida. As imagens na minha mente ganharam outro tom. Já não me via perdida em um quarto vazio. Me via erguida diante de todos, firme, sem baixar os olhos. E não importava se eles tentariam me reduzir outra vez, porque o que eu carregava dentro não podia mais ser apagado. A mulher invisível que um dia aceitaram humilhar já não existia. No lugar dela, estava alguém que reconhecia seu próprio valor e não precisava de permissão para existir em plenitude. Esse contraste entre desafio e conquista me fez respirar fundo. Percebi que até mesmo o sofrimento tinha sido mestre, que até as lágrimas derramadas me ensinaram a enxergar o mundo sem ilusões. E, de repente, cada lembrança amarga se transformou em um degrau, e cada degrau me levava mais alto. Se essa travessia também desperta algo em você, permita-se deixar um sinal, um gesto silencioso de que essa história ressoou no seu íntimo. Porque é assim que histórias de dor e superação se tornam correntes de força, unindo quem já sentiu o peso da ingratidão e quem escolhe não se calar diante dela. E assim, com o coração ainda marcado, mas agora desperto, fechei os olhos e senti um privilégio raro, o de não ser mais definida pela rejeição. Eu não precisava esperar que reconhecessem meu valor. Eu já o havia encontrado. E era com ele que eu escreveria, a partir daquele instante, a parte mais poderosa da minha vida.